Graça e paz, igreja, muito bom dia. Eu sou muito grato por essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra mais uma vez. E eu gostaria de pedir um pouco da atenção de vocês agora. Eu sei que todos nós temos afazeres, temos compromissos, temos qualquer outra coisa que nos espera depois do culto. Nesse momento eu gostaria de pedir para os irmãos que emprestar um pouquinho da atenção de cada um de vocês, para que juntos a gente possa crescer um pouco mais, ser alimentado por aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Amém? E o meu compromisso que eu quero assumir com vocês aqui é de atrapalhar o mínimo possível aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Eu me preparei, eu trouxe um texto, mas muito mais do que isso, o mais importante aqui nesta manhã é que Cristo possa ser anunciado mais uma vez. Olhe para o seu irmão do seu lado e fala: essa reunião é sobre Jesus. Essa reunião é sobre o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É isso somente. Amém? Você que trouxe uma Bíblia ou tem o aplicativo da Bíblia no celular, abra no livro de Mateus. De todos os 4 evangelhos, confesso para os irmãos que Mateus é um livro que eu gosto bastante, a forma que ele apresenta Jesus, a forma que ele escreve. E essa história aqui, quando eu estava refletindo durante essa manhã, o Senhor trouxe esse versículo, essa passagem no meu coração, e a gente vai trabalhar em cima dela nessa manhã. Então, quem achou Mateus capítulo 22, diga amém. Quem não encontrou, a gente tem aqui no telão que pode acompanhar. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, respondendo, tornou-lhe a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram, ou seja, ofenderam profundamente e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, ou seja, irritou-se grandiosamente, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. E incendiou a cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrar. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos os quanto encontraram, tanto bons como maus. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ou seja, ficou em silêncio. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. No versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Eu gostaria da gente começar fazendo o desenvolvimento dessa mensagem, trazendo para a gente aqui a seguinte reflexão: o que é o cristianismo? Qual que é o propósito de tudo isso? Qual que é o propósito de nós nos reunirmos numa igreja? Qual que é o propósito de nós fazermos o que nós fazemos, de levantar as nossas mãos, de anunciar Cristo para as pessoas, de viver aquilo que o Evangelho nos propõe? Por que nós falamos de Jesus?
Por que que hoje nós vivemos da forma que vivemos? Eu digo para vocês, porque nos foi feito um convite. Um dia, cada um de nós estávamos vivendo uma vida que não agradava a Deus, que estava vivendo uma vida em pecado, vivendo uma vida fora dos princípios. E para cada um de nós que já aceitou esse convite, que hoje segue uma vida com Cristo, a gente ouviu falar de Jesus. Então hoje nós nos reunimos aqui, fazemos o que fazemos, vivemos da forma que vivemos, anunciamos Cristo para as outras pessoas, porque nos foi feito um convite. Nessa parábola, Cristo traz uma ilustração a respeito do que é o reino de Deus. Aqui, vou pegar uma frase do pastor Daniel, ele usa a condescendência. Então ele usa uma situação natural para explicar uma coisa celestial. Então Jesus ele começa aqui no livro de Mateus, no capítulo 22, fazendo essa comparação do que é o reino de Deus, para que fique mais fácil da gente entender. Então, a gente observa que ele começa falando que o reino de Deus é como a boda, o rei que preparou uma festa de boda para o seu filho. Nesse contexto, as bodas elas vão representar um lugar de festa, um lugar de alegria, porque é isso que é uma festa as bodas, no caso, celebrando o casamento. É um lugar de muita festa, de muita alegria, fazendo para nós o entendimento do que é na eternidade. Na própria Bíblia a gente vê escrito que lá não haverá maldade, não haverá nada de ruim. Então Cristo, fazendo essa comparação do que é o reino de Deus, ele traz essa apresentação do reino de Deus como as bodas, a celebração de um casamento. E existe, quando a gente vai estudar esse texto, existe um grupo de pessoas que vai tratar isso de uma forma de que os dois grupos mencionados nesse texto, um seria o povo judeu e o outro seria o povo gentil. Que ele veio para aqueles que eram seus, mas rejeitaram, então foram atrás de todos os outros. Mas, independente de realmente quem seja, as pessoas aqui tipificadas nessa mensagem, a gente vê uma coisa muito bem clara. O convite foi feito para todos. Para aqueles que eram os convidados, para aqueles que eram as pessoas, as pessoas realmente ali que tinha o conhecimento, para quem realmente era o convidado do rei, mas essas pessoas não aceitando, ele foi e foi atrás de todas as outras pessoas. Então nisso a gente consegue entender que o convite foi feito para todos. O convite para participar dessa festa, o convite para viver esse momento, para celebrar, ele foi feito para todos, independente daqueles que o rei conhecia ou não. Da mesma forma, para nós, independente de sermos judeus ou gentios, esse convite foi feito para cada um de nós. E hoje, nós nos assentamos aqui e como uma resposta a esse convite. Quando a gente lê Mateus, no capítulo 22, versículo 3 ao 6, a gente vai ver o seguinte: e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros simplesmente ofenderam e mataram os mensageiros daquele rei. Aqui em Mateus, a gente pode analisar essa mensagem e a gente pode trazer a seguinte reflexão: como eu aceito esse convite? Muitos de nós
entramos para uma igreja, ou já entramos em várias reuniões, e as pessoas falaram ali pra gente: cara, você precisa aceitar Jesus, levanta suas mãos, aceita Jesus como o seu Salvador. E realmente todos nós precisamos fazer isso. Eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui para algo para a gente conseguir ir muito mais profundo nesse entendimento. O convite foi feito para aquelas pessoas, e cada uma delas tinha um motivo diferente para recusar aquele convite. Uns recusavam porque tinham que ir para o campo. Nesse caso, pode representar porque valorizavam mais os seus bens, as suas posses, do que aquela presença do rei. Outros recusavam porque valorizavam mais o seu trabalho, ou seja, dando mais importância à sua profissão do que a presença do rei. E outros simplesmente não quero, cara, deixa pra lá, isso aí não é pra mim. Ou senão, vai tomar seu rumo, cara, sai daqui. Simplesmente ofenderam aquelas pessoas que fizeram o convite. Meus irmãos, e diante de tudo isso, desse texto, desse contexto, dessa mensagem, eu gostaria que a gente pensasse nesta manhã, que a gente refletisse: quem somos nós nessa história? Porque se cada um de nós já recebeu esse convite, eu gostaria de agora que cada um de nós pudéssemos refletir se nós não podemos estar se encaixando nessas pessoas. O aceitar o convite, ele vai muito mais do que apenas levantar sua mão numa igreja, tirar uma foto boa para o Instagram e falar: cara, Jesus é maneiro, Jesus. Não, aceitar o convite, ele é de você dar uma resposta com a sua vida. E nisso, aquelas pessoas, elas tinham outras coisas que eles priorizaram do que a presença do rei. Da mesma forma, será que nós, hoje, não estamos priorizando outras coisas do que a presença do nosso Deus? Do que viver uma vida com Jesus? E aqui não fala somente da gente vir à igreja. Aqui é algo que vai muito mais além. Não é somente você vir e dar 10% do seu pagamento, levantar as suas mãos. Não, é muito mais além. É você viver uma vida de acordo com aquilo que Cristo apresentou para cada um de nós. Em meio a todas as dificuldades, seja numa riqueza, seja numa pobreza, seja passando uma fartura, seja passando uma necessidade, é a gente viver com esse entendimento de que Cristo é mais importante. Dessa forma, a gente pode estar aceitando o convite. Se a gente fala com a nossa boca que nós cremos em Jesus, mas se a nossa vida, ela diz ao contrário, nós vivemos como se Ele não existisse, na verdade nós estamos recusando o convite. O que nos faz, se tem alguma coisa, o que nos faz estar recusando o convite? E nisso aqui eu não trago, meus irmãos, uma acusação para ninguém, é apenas para que a gente possa crescer. Cara, o Espírito Santo falou muito comigo nessa mensagem, porque abrindo meu coração para vocês, eu particularmente tenho uma dificuldade muito, muito grande com a questão do trabalho. Quem me conhece sabe que eu tenho um amor muito grande por o que eu faço, e para mim não é um peso. Mas eu, por exemplo, sou muito tentado a me posicionar ou reagir ao convite que o Senhor faz na minha vida, como aquelas pessoas que foram para os seus negócios. Nisso, eu não sou diferente de ninguém. Ninguém aqui, todo mundo aqui está na mesma linha. O que o Espírito Santo quer nos trazer nesta manhã é esse entendimento. O que nos faz errar o convite? O convite é feito. O convite, ele é muito claro. Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, o homem pecou e foi destituído da glória. Mas o próprio Deus que criou o homem, entregou o seu próprio filho para que o homem pudesse voltar para ele. Então esse é o convite. Cara, estou te entregando o meu filho para morrer por você. Te entregando o que eu tenho de mais precioso.
para que você tenha acesso novamente à minha presença. Então esse é o convite, é viver na presença do Rei. E o Rei, em toda essa história, trazendo para o nosso contexto, é o Deus Pai, o Criador de todas as coisas. O convite à presença do Senhor, a viver a eternidade com Ele, a viver as bodas do Cordeiro, ele vem através de Jesus. É aceitar Jesus, é viver como Jesus ordenou, é viver os princípios de vida que Ele passou para nós, ter a consciência cristã, que essa resposta de querer se converter, ou seja, eu estava indo numa decisão, estava indo em direção ao inferno, em direção à destruição, mas me foi feito um convite, vou começar o meu processo de conversão. Não é do dia para a noite que nós passamos a fazer as coisas 100% corretas, é um processo, mas aceitar o convite é estar disposto a gradativamente fazer essas mudanças, gradativamente se posicionar para dar essa resposta. Isso é aceitar o convite. Nós, para trazer isso de uma forma mais didática, nós podemos recusar o convite, então, quando nós não atendemos o chamado que nos é feito. Meu irmão, eu gostaria de trazer isso, que você trouxesse a sua memória. O que Deus já falou com você. Eu não vou falar aqui de nada de novo. Existem coisas que o Espírito Santo já disse para você. Ele já trouxe alguém, ele já te disse. E o que eu gostaria de trazer aqui nesta manhã, para que você venha junto comigo e reflita o que Deus já falou comigo. Porque com base naquilo que Deus já te pediu, naquilo que Ele já falou para você, naquilo que o Espírito Santo já te direcionou, tem algo, um chamado dEle para a sua vida. E se você tem consciência daquilo que o Senhor já te disse, daquilo que o Espírito Santo já te falou a respeito de muitas coisas, seja porque você precisa mudar a sua vida, seja porque você não precisa mais conviver em certos ambientes, seja porque você precisa ter uma postura diferente na sua família, com seus pais, filhos, parentes, não sei, seja a mudança do seu caráter, existe algo que o Espírito Santo, Ele diz para cada um de nós. E se nós não damos um retorno nesse chamado, não nos posicionamos como alguém que quer realmente tomar posse dessas palavras para a gente, provavelmente a gente pode estar recusando o convite. Nós recusamos o convite quando nós valorizamos as coisas terrenas mais do que as coisas celestiais. Aqui muito claro, a gente vê muito claro nessa passagem, onde o convite foi feito para aquelas pessoas, e cada um deles arranjou uma desculpa. Cada um deles arranjou uma desculpa. Talvez o Senhor está te chamando há um tempo, cara, vai orar mais, cara, me encontra nas madrugadas, olha, leia a Bíblia, vai num momento mais profundo, saia das águas nos tornozelos, e vá adiante nesse rio do conhecimento de Deus, para as águas nos joelhos. Será que, e nós não damos essa resposta, porque muitas das vezes, esse tempo que seria dedicado a essas coisas, essa busca ao Senhor, nós estamos dedicando em outras coisas que não fazem sentido. Como por exemplo, bens materiais, ou um trabalho, não há nada de errado. Não há nada de errado nisso. Mas uma coisa que nós entendemos, à medida que nós avançamos no conhecimento com o Senhor, na nossa maturidade com Deus, é um processo muito claro, onde no começo da nossa jornada, o Senhor vai pedir para nós abandonarmos tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é de má fama, tudo aquilo que mancha o caráter de Cristo, que vai contra os princípios dele. Só que à medida que a gente vai avançando nesse conhecimento do Senhor, em viver esse chamado, essa proposta, esse caráter, esse modelo de vida que o Senhor nos pede, chega um momento que até aquilo que é lícito, Ele nos pede. Não está errado a gente trabalhar, ter uma boa profissão, ganhar dinheiro, ser bem de vida. Não está errado a gente ter muitos bens, ter um carro legal,
cara, ter 1 milhão na conta, não, nada disso está errado. Mas a partir do momento que essas coisas me privam de ter o meu momento com o Senhor, ou tomam o lugar de Senhor na minha vida, isso se torna errado para mim. Nisso que vem o entendimento que conforme a gente vai avançando na maturidade, até aquilo que é lícito, o Senhor nos pede. Não porque Ele nos quer pessoas miseráveis, não porque Ele quer que vivamos na necessidade, não, mas é porque Ele quer que a nossa dependência esteja neles. Ele quer que a nossa vida esteja centrada nele. Nós aceitamos o convite quando nós cumprimos os 2 mandamentos que o Senhor nos instruiu. Cristo, Ele simplificou, mas de certa forma eu entendo que não é tão fácil, mas Ele simplificou a vida cristã, todos os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Somente nesse mandamento a gente já cumpre um monte de outros, porque com base no nosso amor ao Senhor, se nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, nós não vamos querer fazer nada que ofende a santidade dele. Nós não vamos querer andar no pecado, nós não vamos querer viver uma vida errada, não. Nós vamos viver da forma que Ele nos instruiu. E aceitamos o convite quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos, como a mim mesmo, como a você. E aqui eu entendo, meus irmãos, que pode ser algo muito difícil, porque no meio da igreja a verdade é que todo mundo está aprendendo. A verdade é que todos nós somos pessoas maus, mas tentando nos tornar em pessoas boas, no caráter que é Jesus. Então Cristo é a nossa medida. Sendo Cristo a nossa medida, todo mundo está para baixo. Sendo Cristo a nossa medida, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento contínuo. E aqui o cristão maduro, ele vai entender que amar o próximo como a mim mesmo não está condicionado à forma com que ele me trata. Não está condicionado à forma com que aquela pessoa, ela age comigo, como ela convive comigo. Não, é como eu me amo. Então, nós precisamos desenvolver um amor próprio por nós. Aqui sem um egoísmo, mas de uma forma sincera. Um amor por aquilo que o Senhor nos entregou, por aquilo que o Senhor está fazendo em nós, porque nós somos amados dEle. E com base nisso, nessa medida de amor, nós distribuímos para os nossos irmãos, independente deles serem pessoas corretas ou erradas. Aqui o depositar o amor não quer dizer que nós vamos concordar com todas as coisas que aquela pessoa faz, mas quer dizer que nós vamos ter essa medida de amor e a gente não vai nos privar de ter essa comunhão com essa pessoa, simplesmente por causa que ela não é igual a gente. A gente consegue observar aqui, no capítulo 22, do versículo 9, o seguinte, capítulo 22, versículo 9, e depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Então o convite foi feito para todo mundo. Então pode ser que entre nós haja pessoas que ainda não foram aperfeiçoadas nas mesmas coisas que a gente, mas parte de nós aceitarmos esse convite vem com nós derramarmos sobre a vida desse irmão que está aprendendo assim como a gente, mas infelizmente ele ainda está errando em coisas que talvez a gente já acertou, mas faz parte do processo. Assim como nós podemos eu posso estar errando em coisas que o Vitor já acertou, ou que a Mafer já aceitou. E a nossa medida de amor, ela não pode ser condicionada a isso, porque a gente observa aqui no versículo 10, o convite é feito a todos. Então,
nesse ponto, um cristão maduro, ele entende que independente se os irmãos que congregam comigo na igreja acertaram nos mesmos pontos que eu ou não, isso não muda a medida de amor que eu derramo sobre outras pessoas. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer isso para um entendimento ainda mais profundo, de que o próximo não é somente aquele que está sentado do seu lado. Aqui eu sei que é algo que confronta muito de nós, mas o próximo também é aquela pessoa que está na nossa casa. Muitas das vezes é um pai que não tem a sua vida rendida ao Senhor, é uma mãe que ainda não tem o entendimento da palavra. Muitas das vezes são seus filhos que ainda não estão nos caminhos do Senhor, e nisso tudo ele ainda é o próximo. Às vezes o seu chefe, que às vezes ele não tem ali os princípios de que Deus fala a respeito dos senhores, dos patrões, que às vezes ele não é uma pessoa que demonstra, que segue da forma correta, mas ainda assim ele é o próximo. E parte de nós acertarmos o convite, cumprindo esse mandamento de Cristo, é derramar amor também para essas pessoas. É aquela pessoa que nos fecha no trânsito, e ao invés de nós levantarmos a nossa voz e xingar aquela pessoa de tudo quanto é nome, é a gente derramar uma medida de amor na vida dela e falar: meu irmão, que o Senhor possa te acalmar, que o Senhor te dê sabedoria para que você não faça isso novamente. Nisso nós aceitamos o convite. Eu comecei essa mensagem trazendo aqui pra gente uma reflexão. Qual que é o propósito do cristianismo? Qual que é o propósito da gente viver em igreja? Qual que é o propósito da gente congregar? E o propósito ele é muito claro: conhecer a Cristo. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós realizamos, as nossas ofertas, a nossa vida, o talento que cada um tem, seja na recepção, seja quem tem talento com as mídias, ou os músicos, quem tem o dom da palavra, enfim, tudo isso vai apontar para Cristo. Esse é o real propósito de todas as coisas. Esse é o real propósito de todas as coisas. Nós não nos achegamos aqui na igreja apenas para receber. Não, nós vemos para conhecer a Cristo, e parte desse conhecer a Cristo continua na nossa casa. Continua na nossa casa. Aqui a gente vai, quando a gente lê os versículos do 11 ao 14, diz o seguinte: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou em silêncio. A gente vai entender no decorrer desse texto que existem duas etapas. Estar na presença do rei, existem duas etapas. Primeiro, aceitar o convite, e a outra é estar com as vestes adequadas. Apenas aceitar o convite, dar uma resposta, sem estar com as vestes adequadas, não é o suficiente. Aquele homem, ele deu a resposta, ele entrou na presença do rei, só que ele não estava vestido de forma adequada. Quem conhece a Amanda sabe que ela gosta bastante de dorama. Eu particularmente não sou muito fã, mas a gente tem assistido um dorama que retrata muito a dinastia da Coreia Antiga, né? A dinastia Joseon. Enfim, e lá aqueles atores, eles retratam muito bem como que era a realidade no palácio. Existia todo um conjunto de etiquetas, toda uma forma de se falar, de se vestir, de se comportar, de andar. Existem protocolos. Existia uma conduta que aquelas pessoas tinham que ter na presença do rei. E eu assistindo aqueles episódios, eu comecei a refletir, falei: cara,
o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração assistindo dorama, acredita? E eu comecei a refletir em toda aquela cena e falar, cara, com Deus é a mesma forma. Aqui no texto de Mateus nós vemos algo que muitos de nós às vezes não nos atentamos, que é as vestes que nós estamos vestindo diante do Rei. Neste caso, as vestes trazendo para a nossa vida, ela pode representar uma conduta, uma posição, um posicionamento. Ela pode representar uma forma de viver. Então, muito de nós, um dia aceitamos o convite de Deus, mas nós não conseguimos avançar para a segunda etapa, que é estar com as vestes adequadas. Quantos de nós hoje vivemos uma vida que falamos, nós somos cristãos, sou cristão, acredito em Deus, amém, deu uma resposta ao convite do Senhor, mas como de nós vivemos a vida dessa forma, sem as vestes adequadas, com uma conduta totalmente deturpada, com um caráter erradíssimo, com um posicionamento errado. Nós nos apresentamos diante do Senhor com uma vida pecaminosa, nós oramos a Ele apenas de uma forma egocêntrica, de uma forma com muita... Caramba, esqueci a palavra. De uma forma pensando somente em nós mesmos. Quanto de nós vivemos dessa forma? Nós precisamos vestir essas vestes corretas na presença de Deus. E isso é uma reflexão para aquele cristão que já atingiu uma certa maturidade. Meus irmãos, cada um aqui, eu acho que se recorda mais ou menos o tempo de que se converteu, mas a maturidade cristã, ela não está relacionada com quão velho de igreja você é, mas quão intenso no Senhor você é. Quão intensa é a sua vida no Senhor em termos de busca. Quão disposto você está a realizar as mudanças necessárias na sua vida para seguir um padrão que o Senhor te entregou. Quão disposto nós estamos em ajustar a nós mesmos para vestir as vestes adequadas que a presença do Rei pede. Um dia, muitos de nós aceitamos o convite, tomamos a decisão de caminhar com Cristo, mas pode ser que nós não conseguimos avançar para um nível de maturidade maior, porque nós não estamos não estamos vestindo essas vestes, não estamos com a nossa vida ajustada, não estamos vivendo uma vida santificada no Senhor. Ainda são os mesmos erros da conversão, ainda é a mesma forma de pensar, e são coisas que muitas das vezes o Espírito Santo já falou para nós. O que é que nos impede de vestir essas vestes? O que o Senhor já nos pediu para mudar, que nós ainda não conseguimos, seja por falta de vontade ou por desatenção? Nós precisamos viver esse cristianismo disposto a viver essa maturidade, não se contentar com o raso, assim como o pastor Daniel, nós oramos aqui agora, antes da mensagem. Senhor, eu quero viver uma vida de oração mais intensa, uma vida de jejum, uma vida de busca. É isso que o Senhor quer da gente, é essa vida que Ele nos quer. A eternidade, ela não é para aquelas pessoas que vêm para a igreja, mas é para aquelas pessoas que conhecem e são conhecidos do Senhor. Porque nós vemos aquele homem que mesmo ele aceitando o convite, ele não participou da festa, porque ele não estava com a sua vida correta, não estava com suas vestes. E meu irmão, aqui pra gente é um sinal de alerta, porque muitas das vezes nós aceitamos o convite e começamos a viver, mas com as vestes erradas, e nisso isso aqui é muito perigoso.
Isso é muito perigoso, porque nós podemos muitas das vezes vir à igreja, assistir mensagens, ler a Bíblia, e a nossa vida completamente desajustada, com as vestes erradas, e nós corremos o risco de chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu vivi a minha vida inteira na igreja, eu vivi a minha vida inteira estudando a Tua Palavra, e o Senhor virar para a gente falar: eu não te conheço. O próprio Jesus nos diz isso em Mateus capítulo 7. Naquele dia, no versículo 22, muitos dirão: Senhor, Senhor, em seu nome eu fiz muitas coisas, expulsei demônios. E o Senhor fala: apartai-vos de mim. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui pra gente é o sinal de alerta, porque são duas etapas: aceitar o convite e estar com as vestes corretas. Meu irmão, não importa quanto tempo de igreja você tem, ou quantas vezes já te foi feito esse convite, uma coisa é muito clara: as bodas do Cordeiro, a eternidade, a vida com o Senhor, ela só é destinada àquelas pessoas que Jesus conhece, que são conhecidas dele. E para ser conhecido do Senhor, não necessariamente quer dizer de você estar numa plataforma ou em meio aos outros irmãos. Fala de um dia a dia que nós vamos construindo o nosso relacionamento com Ele. A gente, no versículo 23, o Senhor diz: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem de mim, vocês que quiseram viver uma vida pecaminosa. A vida eterna, ela está destinada a essas pessoas. E eu gostaria, meu irmão, de trazer esse alerta, uma reflexão para cada um. Eu não quero aqui um ar de acusação. Cada um julga a sua vida, cada um faça o entendimento da sua palavra, porque o mesmo Espírito que Ele trabalha no meu coração, eu tenho a mais absoluta certeza que trabalha no coração de cada um de vocês. Meus irmãos, que nós possamos sair daqui nesta manhã com essa palavra. Eu vou orar para Deus, para que Ele tire o sono. E que todos nós, você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, que nós possamos passar por esse processo de transformação na nossa mente. Que o Espírito Santo comece a trazer na nossa mente aquilo que nós estamos fazendo de errado, aquilo que agride a santidade do Senhor, e que todos nós, no nosso secreto, no nosso momento com o Senhor, possamos nos prostrar diante dEle e buscar o arrependimento genuíno e verdadeiro. Porque não se trata da casca, não se trata do nosso exterior, não se trata de uma roupa bonita, mas é sobre como a nossa vida é diante do Senhor. Se trata em ser aprovado por Ele, conhecido dEle. Se trata em viver uma vida de uma forma que Ele propôs. Uma vida que glorifica o Senhor, sem pecado, sem maldade, amando ao Senhor acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. João, no capítulo 7, versículo 3, vai dizer o seguinte: que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Desde o início da eternidade, a história é a mesma. Deus criou o homem para viver com Ele a vida inteira, por toda a eternidade. Mas no meio do caminho entrou o pecado, e esse pecado distanciou o homem de Deus. Mas Deus foi lá e falou: cara, vou entregar o meu filho para que você tenha a segunda chance. E essa é a vida, cara, que nós precisamos ter: conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, viver essa vida com Ele. Não existe nada melhor. Cara, por melhor que seja o nosso trabalho, por melhor que seja a nossa condição financeira, por mais agradável que seja a nossa casa, por mais confortável que seja o carro que a gente esteja andando,
Nada é melhor do que o Senhor Jesus e que o Deus nosso Pai. Porque no final das coisas, algo é muito claro. Eu vou pegar aqui uma frase do pastor Daniel. No final das coisas aqui, algo é muito claro. Quem trabalha para comer, para vestir, para andar é escravo. Não sejamos nós escravos. Não sejamos nós as pessoas que diante do Senhor na eternidade vão ser postas de lado, para fora das bodas do Cordeiro, porque viveu a vida com as vestes erradas. Que nós prossigamos em conhecer o Senhor. Que a partir de hoje possa ser um marco, um ponto, uma bandeira fincada nesse dia, de cada um de nós, para que aqui em diante cada um de nós possamos ter um comportamento diferente, uma mudança. Eu gostaria de te desafiar, meu irmão, cada um de vocês aqui nesta manhã, a serem ousados o suficiente para ter um momento de secreto com o Senhor e estar dispostos. Porque muitas das vezes o Senhor fala conosco, mas nós não estamos dispostos. Mas eu gostaria que cada um de nós aqui levasse essa reflexão, essa palavra no coração. Você que está ouvindo pela internet também, tivesse esse entendimento de que nós precisamos estar dispostos a viver mais intenso no Senhor. Você não precisa falar para mim como é a sua vida, não é isso. É você e o Senhor, é nós e o Senhor. Que nós possamos, nesta manhã, estar dispostos a viver mais intensos no Senhor. Cada um sabe a medida do conhecimento de Deus. Cada um sabe a medida que é o seu relacionamento com o Senhor. Eu gostaria de desafiar você, sabendo a medida que você tem, ir um pouco mais profundo. Desafiar, não contar para ninguém. Não conta para ninguém. Pega um momento, um dia, sei lá, marca na sua agenda lá, compromisso com Deus. Fala, onde você vai? Não interessa, tem um compromisso. Vai para um lugar sozinho, onde ninguém vai estar vendo, e ali abre o seu coração diante do Senhor. Rasga o seu coração e depois você me conta. Ou se não quiser contar também, guarda essa experiência para você e viva uma vida com Cristo. Mas eu gostaria de desafiar cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem nesta manhã, a viver essa vida com o Senhor. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.